Fala galera, estamos de volta com o nosso assunto de gravitação universal. Hoje a gente vai falar sobre corpos em órbita, né? Corpos em órbita é qualquer coisa que fica orbitando por força gravitacional, um corpo, né? Então, tudo, o Sol, né? A gente orbitando o Sol, estamos em órbita, a Lua também na Terra está em órbita, mas nesse ponto aqui a gente vai pensar mais em coisas humanas. Então, como a gente, ser humano aqui na Terra, como é possível que a gente coloque algo em órbita, né? A gente quer saber isso. Para resolver essa questão, Newton fez um experimento mental, né? Ele fez um experimento que a gente vai ver com esse vídeo. Imagine que você tem um monte muito alto no planeta. Claro que isso aqui está bem exagerado, mas para a gente entender, um monte bem alto. E de lá a gente dispara uma coisa sem ângulo nenhum. Então a gente vai disparar num ângulo raso, ângulo zero ali, pode-se dizer, que a gente vai disparar. Não vai disparar nem para cima nem para baixo, assim, reto. Qual é a velocidade, quão forte, em outras palavras, deve ser? Qual que velocidade deve sair esse projétil para que esse projétil não caia na Terra nunca, ou em outras palavras, fique caindo para sempre, de forma que ele fique rodando e faça uma trajetória elíptica e volte aonde parou, de forma que ele fique orbitando. Porque a gente sabe que se soltar o projétil de uma forma muito fraca, ele vai cair no chão. E se soltar muito forte, é claro que ele vai sair, né? A gente chamaria a velocidade de escape. Com que velocidade, então, a gente poderia para colocar ele para ficar rodando? É um meio termo entre cair e sair do planeta de vez. Vamos ver o que acontece nesse simulação que a gente tem aqui. Então vamos lá, nessa simulação a gente vê que se a gente colocar a velocidade muito pequena e a gente tentar, o que vai acontecer é o que a gente pode imaginar, né? Simplesmente o projétil vai cair no chão, porque da gravidade. Se a gente for tentando jogar o projétil com maior velocidade, em outras palavras, jogar com força maior, ele vai conseguir alcançar cada vez uma distância maior, mas vai continuar caindo na Terra, porque da força da gravidade. Só que vai chegar um momento em que essa trajetória vai começar a ser cada vez maior, aí a gente vai encontrar uma velocidade X que vai fazer o bicho rodar o planeta todo sem cair. Essa daí, por exemplo, quase conseguiu, né? Mas ainda caiu no planeta. Agora vamos tentar. Outra, conseguiu passar, né? Olha só, de terceira. Conseguiu passar no rasante. Claro que a gente tem que entender que isso aqui é um símbolo, né? Não existe um projeto do tamanho desse planeta aqui. Então, mostra que ele conseguiu sair, não caiu no planeta e conseguiu dar a volta completa. Se deixar aqui agora, ele vai continuar fazendo isso, de certa forma, né? Enquanto estiver essa força gravitacional agindo sobre ele. Se eu colocar uma força muito maior, observe o que acontece. A gente vai, por assim dizer, perder o projétil, porque o projétil vai estar com tanta velocidade que a força da gravidade não vai conseguir manter ele ali. Então a gravidade vai estar puxando, mas ele não está 100% nem aí, né? A velocidade dele está muito alta. Tudo isso a gente pode derivar daquela fórmula da aceleração da força centrípeta, né? Que a gente vai ver já já. Então, resumindo, existe uma velocidade, sim, que se a gente disparar em um ângulo aqui zero, normal, para frente, se ele for rápido o suficiente, ele não vai chegar a cair. Por quê? Porque vai estar com velocidade suficiente para fazer a curva e continuar em órbita. Só para a gente entender, se for menor que essa velocidade, ele vai cair, assim como a gente joga qualquer coisa para frente, a coisa cai. Se for maior, é claro que é difícil, né, fazer, a gente vai ver que velocidade é essa que a gente tem que achar. Ele vai sair totalmente das órbitas. Então vamos lá, vamos entender como é que a gente calcula essa velocidade aí, chave para manter um corpo em órbita. Muito bem, então como a gente está vendo aqui, observe, nessa equação nós temos aqui que a força gravitacional é igual à força centrípeta, porque no caso a gravitacional é igual, aponta para o centro, né, então é centrípeta. Então vamos comparar a força gravitacional, que é a constante, multiplicado pela massa do corpo que gera o campo gravitacional, pela massa do corpo de prova, no caso o que está orbitando, dividido pelo raio, né, a distância entre eles ao quadrado. Isso aqui eu coloquei o raio porque a gente está imaginando uma coisa muito perto da superfície. Quanto mais alto, a gente vai ter que adicionar a distância aqui, né? E a fórmula para a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Lembrando que a massa aqui é do corpo que está orbitando e a velocidade é do corpo que está orbitando também. Então a gente vai ter que achar esse V aqui. Como a gente tem massa dos dois lados, a gente pode cancelar. Como tem R ao quadrado aqui e R aqui, a gente corta esse R e vai tirar um desses R's que tem dois R multiplicando aqui, né? R ao quadrado. Então vai ficar G vezes M dividido por R é igual a V ao quadrado. Então a velocidade vai ser a raiz quadrada disso aqui, Gm sobre R. Isso quer dizer que para eu colocar um objeto, se eu estiver tipo no chão de um planeta, eu vou ter que jogar o objeto com a velocidade que seja igual a raiz da constante vezes a massa do planeta dividido pelo raio do planeta. Em outras palavras, não depende da massa do objeto. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, uma bolinha de futebol e vou falar de novo, um elefante,
eu vou ter que mandar a bolinha e o elefante com a mesma velocidade se eu quiser botar os dois em órbita. Não tem diferença não. O que importa só é a massa do planeta e o raio do planeta. Aí talvez você pergunte, então com que velocidade é essa que eu preciso para colocar algo em órbita aqui na Terra? Vamos mostrar que velocidade é essa aí para ver se você acha que é possível você tentar fazer isso no experimento. Olha só, se a gente colocar aqui a constante, a massa da Terra e o raio da Terra, e fizer a conta, a gente vai achar esse valor exorbitante de 7,9 quilômetros por segundo. Então isso aqui não é metro por segundo, gente, é quilômetros, 8 quilômetros por segundo. Aí você deve imaginar por que é tão difícil colocar uma coisa em órbita, porque para você colocar algo, emitir alguma coisa com essa velocidade, precisa de muita energia, muita força para poder tirar, né? A gente vai estudar até essa questão de como é que eu coloco algo com velocidade muito alta quando a gente for estudar impulso e quantidade de movimento. Mas para você já ter uma ideia de que colocar uma coisa para sair disparando a 8 quilômetros por segundo é um feito tremendo, por assim dizer. Então, gente, agora aqui que a gente já entendeu, né? Essa velocidade aqui é o limite. Se eu arremessar qualquer coisa aqui na Terra, né, na superfície, perto da superfície, com 6 km por segundo, que já é uma velocidade tremenda, 6 km por segundo é muito rápido, mesmo assim, ele não conseguiria ficar em órbita, acabar caindo em algum momento. Se eu jogar muito mais forte do que isso, existe uma região que é permitida, mas se eu jogar muito mais forte que isso, tipo 20 km por segundo, que também é muito surreal pensar nisso, eu já perderia o objeto, ele já sairia da órbita. Isso que a gente vai ver quando a gente for estudar a velocidade de escape, que é diferente da velocidade orbital, né? Velocidade orbital é isso que a gente acabou de ver, que é a velocidade que a gente precisa colocar um objeto para que ele fique em órbita, ok? E velocidade de escape a gente vai ver quando a gente precisa colocar ele para sair do planeta, abandonar e não ser mais preso pela gravidade. Então, gente, foi essa nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido aí a questão da velocidade orbital. E essa velocidade orbital a gente usa bastante para calcular, pelo menos nas questões, vai ser sempre para calcular, por exemplo, a velocidade de algum satélite. Qual a velocidade que está passando o satélite aí? Aí você vai ver que não depende da massa do satélite, só depende da massa do planeta e do raio do planeta. Ok? Espero que tenham gostado. Não deixe de curtir e seguir o canal. Até a próxima.